Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes, e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Uma saudação lá ao missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus o siga abençoando grandemente nesta manhã também. Para hoje temos como tema o poder de transformação. E vamos ler em Filipenses capítulo 3, do versículo 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. O poder de transformação. Pregado 19 de agosto de 2011, em São Luís Potosí, México. Podem assentar, por favor. Nessa mensagem intitulada O Poder de Deus para Transformar, vejam, ali nos diz assim, na página 6 desta mensagem, abaixo, diz, na parte de baixo, diz assim, eu procurei no dicionário o significado da palavra transformar. Ontem quase esqueci a hora que devia estar aqui por estar procurando um texto e encontrei essa palavra. Esse texto, eu quero dizer essa escritura. No dicionário fala que é algo que é mudado. Algo para ser mudado. Transformar, fazer uma coisa, tornar uma coisa diferente do que era. O seu caráter e tudo foi mudado, transformado. Nesta manhã, pensando no Gênesis capítulo 1, quando este mundo estava sem forma e estava vazio, e a escuridão cobria a terra, não era mais que um caos completo. Quando esse mundo estava nesta condição, o Espírito de Deus se moveu sobre as faces das águas e as coisas foram mudadas de um caos total a um jardim do Éden. Esse é o poder transformador de Deus, que pode pegar algo que não é nada e fazer disto algo maravilhoso. O poder transformador de Deus. Aí ele escreveu, e se move sobre as nações e transforma pessoas. Se move sobre as nações porque águas representam nações e pessoas. E se move sobre as nações e transforma pessoas. Eu me lembro um pouquinho mais do que ele disse nesta ocasião. Quando o Espírito de Deus se moveu sobre as águas, veja depois, se foi, ou seja, o Espírito de Deus foi tirado de sobre as águas, e por isso que fala que tem escassez, por isso tem problema de escassez de água e problema com seca e tudo isso, porque o Espírito de Deus saiu. Agora vejam, assim é no ser humano. Se não tem o Espírito de Deus, então a pessoa está seca. Não tem essa corrente de água que flui. Então a pessoa está seca. É como uvas passas que fica assim murcha, chupada, rugadas. Não tem nada, porque não tem o Espírito de Deus. Assim é com nações, com povos e com indivíduos também.
Agora vejam nesta mensagem a materialização da palavra que foi pregada em 31 de janeiro de 2013, diz assim: para que se materialize a palavra prometida a uma pessoa, a pessoa tem que crer isso que foi prometido. De outro modo, cumpre o que Deus prometeu, e a pessoa nem percebe que Deus cumpriu o que Ele prometeu para seu povo. Agora, vemos que para cumprir essa palavra prometida, Abraão tinha que se tornar jovem e Sara também, para poder estarem no tempo da vida, que é o tempo em que a mulher pode dar à luz filhos, conceber filhos. Na mensagem Festa das Trombetas, ali na página 17 nos diz assim: Abraão disse, ela está na tenda atrás de ti. Ou seja, ele disse a Elohim, e ele disse, eu, este é um pronome pessoal. Eu te visitarei, segundo a minha promessa, no tempo da vida. Nos próximos 28 dias, algo vai acontecer com Sara. Que é o tempo que vem esse tempo para a mulher, 28 dias. Agora desenhou uma pedra angular e as eras. E dentro da tenda, Sara riu em si mesma e disse em seu coração, como poderá ser isso? Sendo que sou velha e ter prazer com meu Senhor, que também é velho, Abraão? E o homem disse, por que Sara disse isso em seu coração, na tenda atrás dele? Porque ela disse que essas coisas não podem acontecer. Vê? Um homem em carne humana, como um profeta, no entanto, era Elohim, discernindo os pensamentos que estavam no coração de Sara atrás dele. E Jesus disse, como foi nos dias de Ló, assim será no fim do mundo, quando o Filho do Homem, não o Filho de Deus, quando o Filho do Homem se manifestará. Vejam aí à frente, tem um escrito que diz, eu te visitarei conforme o tempo da vida. Nos próximos 28 dias, algo vai acontecer. 2 pontos. Transformação. Algo ia acontecer nos próximos 28 dias. Para ter o filho prometido, ela teria que ser rejuvenescida, ela e ele. Eu te visitarei conforme o tempo da vida. Nos próximos 28 dias, algo vai acontecer. Transformação. E também aqui no mensagem, provando sua palavra. Também aqui na mensagem, provando sua palavra, na página 26, diz assim, agora observa que exatamente antes que isso acontecesse, a chegada deste filho, agora este que tinha ficado e falado com Abraão, e estava de costa para a tenda, e disse assim, Abraão, agora, somente um dia antes, ele era Abrão. Agora ele disse Abraão. Onde está a sua esposa? Sara, não Sarai. Não Sarai, mas Sara, princesa. Onde está a sua esposa Sara? Ele disse, ela está na tenda, atrás de ti. Em cima de tenda, ele escreveu a carpa. Ele disse, eu vou te visitar. Vê? De acordo com a promessa que te fiz. E em outras palavras, no tempo da vida, Sara começará novamente, outra vez, o seu ciclo normal de vida, ou seja, a menstruação dela. Agora recorde que lá estava Elohim. E continua dizendo, um pouquinho antes. E para Deus cumprir essa palavra que ele tinha dado a Abraão, ele teve que rejuvenescer a Sara, e Abraão também.
E vejam depois, Abimeleque, o rei de Gerar, luego se enamoró de Sara, ele la se cual apaixonou por tenía Sara, 89 que tinha 89 ¿Cómo anos. se va a enamorar un rey de una Como um anciana? rei vai apaixonar por uma Es que Dios la anciã? había rejuvenecido É porque Deus para tinha que pudiera rejuvenescido Abraham tener ela, el hijo que para Dios que le Abraão prometió. pudesse ter o filho que Deus lhe prometeu através No dela. era para tener hijos de Abimelech, Não era para el rey ter de Gerar, filhos de Abimeleque, sino o rei para de tener Gerar, el hijo que Dios le prometió a Abraham. mas para ter o filho que Deus En el prometeu mensaje a Fiesta de las Abraão. Trompetas, E na mensagem Festa das aquí en la Trombetas, página 48, aqui na página 48, nos dice, na página 48 de Fiesta de las na página Trompetas, 48 de Festa das Trombetas, 48 a la 49, miren, dice, a 49, la vejam, última diz señal assim: que Abraham, y somos la simiente real o de Abraham, último la novia. sinal que Abraão, e somos a semente real de Abraão, a noiva. O último sinal que Abraão alguma vez viu antes que viesse o sinal prometido, antes que viesse o filho prometido, qual foi? Deus na forma de um ser humano que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia, um homem. Não importa quantas personificações eles tinham. Não importa quantas personificações, eles tinham um. E aí escreveu Elohim. E ele discernia os pensamentos que estão ali dentro. E a próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara se tornaram um homem e uma mulher jovens, sabemos isso. E aí desenhou uma pedra angular e escreveu: Abraão e Sara rejuvenescidos. Agora eu sei que isso de certa forma afoga vocês um pouco agora, porém, recordem, somente para que vocês estejam certos de saber agora. Não lê a Bíblia assim, tem que ler entre linhas. E vejam, fazer com que venha a imagem. Aí ele escreveu a transformação. E escreveu também ler entre linhas. Ahora sigue diciendo aquí, es como la iglesia del Señor Jesucristo. Continua dizendo aqui, é que a igreja do Senhor Jesus Cristo também é representada e tipificada também em Sara, como também Sara representa o povo hebreu. Em perguntas e respostas, que foi 30 de agosto de 64, lhe fizeram uma pergunta aqui, na página 57. Vejam, lhe perguntaram, por favor, explica o mistério da transladação da noiva. Somente uma transformação, vem? O nosso corpo agora... O nosso corpo agora, sabe o que refiro quando digo isso? Eu não tento ser sacrilégio, eu não me refiro aos nossos, eu não tento dizer essa igreja, eu tento dizer cada crente. Agora, Abraão, ele estava procurando o filho da promessa que lhe havia sido prometido, isso é certo, e ele está respondendo. E a igreja está procurando o filho da promessa, a noiva, isso é certo? A noiva está buscando o filho da promessa. A noiva está em busca do filho da promessa. Seus corpos tiveram que ser transformados antes que a Sara e Abraão lhes pudesse chegar o filho da promessa. Isso é certo? Ela era muito anciã para ter um bebê. No seu seio não tinha veias para dar leite. O seu seio estava seco e o ventre dela não estava fértil, era estéril. Não podia ter um bebê. O coração dela estava muito velho para suportar um trabalho de parto. E então, o que aconteceu? Deus os transformou novamente a serem jovens. E ele fez o mesmo com Abraão, porquanto ele disse que o seu corpo estava quase morto, veio? E teve que transformar o corpo deles para que assim pudessem receber o filho da promessa. E nós não podemos receber o filho da promessa que nos foi prometido hoje, nesses corpos no qual nós vivemos, nesses corpos de pecado. Primeiro está a consciência, escreveu o Espírito. Controla esse corpo com a vista, tato, paladar, olfato e audição. E mantém todos nós
e mantém todos nós escrupulizados e raciocinamos e tudo demais. Porém, esse corpo novo que provém deste novo nascimento, aí escreveu teofania angelical. A nossa primeira consciência passará. É esse algo interior que vive em todos, compreende? Então digam amém. Aí ele desenhou uma estrela de Davi e escreveu: o corpo teofânico vem do novo nascimento. Não é esse exterior. Ver, sentir, paladar, ver, ouvir, sentir. Está sujeito a morto e morrerá. Mas a sua parte interior, aqui embaixo, no interior, ou seja, na alma. Isso é a pessoa que não pode morrer, vem? E essa é a pessoa da qual começa a vida nova deste novo nascimento. E constrói outra pessoa, a imagem dessa pessoa que você é ao redor dessa vida. Capitam? Assim que potencialmente está aqui dentro. E o que é? É a palavra prometida antes da fundação do mundo. E ao redor daí, isso unicamente reflete, só reflete o negativo, o qual refletirá o positivo, a palavra. Vem? E é a mesma coisa. E tem um extrato que está no livro de Citas, que ele vai falar. Livro de Citas, página 138. Para tê-lo ali. Parágrafo 1235, que é essa porção que vou ler agora. E é a mesma coisa, a transladação da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em ti, o corpo se materializará ao redor dessa palavra. A mesma coisa que ele fez com Sara. Em cima, aqui no folheto, ele escreveu: o novo, o corpo de crente de cada pessoa. O corpo se materializa ao redor da palavra. E aí no extrato na 1235 em cima, ele escreveu: na palavra, o corpo materializará transformação e rapto. Na palavra, o corpo materializará transformação e rapto. Na palavra, o corpo materializará transformação e rapto. Abraão e Sara, ele escreveu ali, e embaixo escreveu a promessa do filho prometido, transformou a Sara e Abraão, e o filho veio. Agora ele nos passou do lugar santo ao lugar santíssimo, que é onde o filho vem. E aqui no folheto continua dizendo: agora, antes, quando aquele corpo velho que ela tinha, aquele primeiro corpo teve que ser transformado para assim produzir um filho. Captam? Aquele corpo não podia fazer. Esse corpo não pode fazer. Assim que, para receber o filho, terá que ser transformado do mesmo modo. E desenhou uma pedra angular e as eras. Ou seja, que a igreja noiva tinha que entrar ao tempo da vida. Porque durante a dispensação da graça, vejam, ela não tinha e não podia dar à luz a esse filho. Tinha que passar ao tempo da vida, que é o lugar santíssimo, onde Deus habita, onde está a vida, nesse tempo final. Porque já não está no lugar santo sob a dispensação da graça. E aqui continua dizendo: a palavra prometida é a que contém aquela vida, porque aí está o Espírito Santo trabalhando com essa palavra para cumpri-la. Portanto, essa é a palavra viva do Deus vivente, a palavra que sai da boca de Deus e, portanto, é a semente original. É uma semente que tem que nascer para se materializar naquilo que foi falado, que foi prometido.
Na mensagem Cristo é o mistério de Deus en la revelado. página 75, Na página 75 desta mensagem nos diz assim: entonces note bien, Lucifer viene então observa, Lucifer vem e com astúcia rompe o companheirismo de Deus com o homem, assim como fez no Éden, pela tentação de grandes promessas de poderes próprios e grande exaltação. Por exemplo, pode ser que você chegue a ser um bispo e fique conosco. Talvez você chegue a ser um bispo e fique conosco. Talvez chegar a ser um presbítero em um distrito ou um estado. Por que você vai com esse tipo de coisa, você viu? Então, esses são os pentecostais, católicos e demais. É a falsa promessa de que o homem receba poder fora da promessa e da palavra de Deus. Você recebe o poder quando vem a você o Espírito Santo. Quando é que o poder vem? Quando o Espírito Santo vem. Não quando você se torna um bispo ou um diácono ou o que for. Podemos ver que Lucifer novamente está em sua obra. Lucifer do lado direito ele escreveu Lucifer e do lado esquerdo escreveu recebe o poder. Como recebe o poder? Quando o Espírito Santo vem. Agora aqui na mensagem que estou lendo, continua dizendo, vejam, o reverendo William Branham nos falando de Abraão, disse, e falando do rapto, disse na página 138, que é a que ele estava lendo, anteriormente, diz assim, no parágrafo 12:35 do livro de Citas, o arrebatamento da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em você, o corpo materializará ao redor dessa palavra. A mesma coisa fez com Sara, fez por Sara. Vem, o mesmo que fez com Sara e Abraão foi a palavra que Deus lhes tinha dado, lhes havia dado, a palavra prometida de um filho que Deus daria a Abraão por meio de Sara. E ao redor desta palavra prometida, se materializou o filho prometido e veio o cumprimento do que Deus lhe prometeu. Foi o nascimento de Isaac. O nascimento de Isaac foi a materialização da palavra prometida a Abraão, porque era a palavra de Deus, que é uma palavra criadora. E a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo terá a palavra prometida para esse tempo final, ao redor da qual se materializará toda a promessa que Deus fez à sua igreja noiva para esse tempo final. Na página 143 do livro de Citas, no parágrafo 12:80 diz assim, mas, aleluia, virá um tempo em que não haverá mais sexo, e Deus chamará seus filhos do pó da terra outra vez, como eles foram no original, não através de alguma mulher, mas através do moldear o barro e das luzes cósmicas e o petróleo. Ele criará novamente como ele fez a Adão a primeira vez. Agora, é por meio da palavra criadora que acontecerá a ressurreição e acontecerá a transformação também. Então, vejam, voltaremos ao Éden. E aqui ele escreve Adão e Eva. E aqui ele escreveu La resurrección y transformación. Adão e Eva, a ressurreição e transformação. 2 pontos. Criação é por la palavra hablada. É pela palavra falada. Sigue dizendo acá no mensagem. Aqui na mensagem continua dizendo, portanto, a palavra prometida para esse tempo se materializará no cumprimento do que foi prometido. Portanto, a palavra prometida se encarnará neste tempo final e a palavra virá em carne humana para cumprir tudo o que foi prometido à Igreja Noiva de Cristo para esse tempo final. Por isso é tão importante receber a palavra pura, porque ao redor dessa palavra é que se materializará o que Deus prometeu. E vejam no livro das Eras, o editado, na página 61, que é a 62 da outra versão, aqui é a 61, diz assim,
No teman ustedes, rebaño pequeño. Não tema, João, não tema vocês, rebanho pequeno. Tudo que sou, vocês são Escribe, Hijo herdeiros. del hombre, hijo de Abraham. Ele Ahí escreveu encima. em cima, filho do homem, filho de Todo mi poder Abraão. es de ustedes. Todo o meu poder é de vocês. A minha onipotência é de vocês, enquanto estou no No he meio de venido vocês. para traer temor y Não fracaso, vim para trazer temor sino e fracasso, amor, mas valor amor, coragem habilidade. e habilidade. todo poder es dado a mí. Todo está a poder me foi disposición de dado ustedes. e está à disposição de vocês. Ahora vean por qué tiene que mantener todo lo que ha sido hablado. Viram? Porque tem que manter tudo que foi falado da forma que foi falado e não interpretar Hablen nada. la palabra. Falem a palavra e eu farei. Ese es mi pacto que nunca podrá Esse é fallar. o meu pacto que nunca poderá A la falhar. izquierda escribe hacia arriba, hablen la Do lado palabra. esquerdo para cima ele escreveu, fala a Ahora la palavra. palabra para ser hablada tiene que estar Agora, a fundada palavra para ser en falada algo. tem que estar Tiene que fundamentada em tener una algo. base, Tem que ter uma base, um alicerce. como fue el fundamento para la dispensación de la gracia. Como El foi o fue fundamento para a quién dispensação era da el graça? O Señor en alicerce su foi primera venida. quem era o Senhor em sua primeira Ahora le escribe vinda. ahí abajo también, Agora embaixo ele en la escreveu edad também, eterna, na era eterna, el pacto eterno. o pacto eterno. Miren, ahí salió lo que preguntaba Miguel. E aí saiu o que Hermano Miguel, Miguel, o nosso irmão Miguel perguntava, saiu aí. es el pacto eterno. Esse pacto eterno. Recuerden que hay 8 pactos. Recordem que existem 8 pactos, concertos. O pacto adâmico desde lá. Tem um estudo que foi falado disto, De esos pactos, desses los pactos. últimos 3, Os últimos 3, pacto de la ley, pacto da lei, el nuevo pacto, ahí o la novo gracia, pacto na pero hay graça, otro pacto que es mas el tem pacto outro pacto da dispensação que do é o reino. pacto da dispensação do reino. Ahora miren el pacto en Apocalipsis capítulo Agora vejam o pacto no Apocalipse, 19. capítulo 19, dice que él escribe diz que ele escreve em suas tiene vestes, escrito un nombre. e em suas vestes, na sua coxa, tem escrito Hay um un nome. lugar que él escribió, E tem um lugar que ele pacto. escreveu Busquen pacto. en el libro de los sellos, es que está. Procurem, está no livro Os Selos. Ahora si el pacto tiene que ver con Agora, se o pacto un nombre, tem a ver com o nome, entonces ahí busquen esa porción. então Porque procurem se essa Apocalipse porção aí, 19 viene con ese porque pacto en su se no muslo, Apocalipse e ele 19 metido ele en vem el com esse muslo pacto em sua coxa, un nombre. e o que ele tem em sua coxa é o nome. Ahí es donde viene a ser la piedra de tropiezo para algunos. Aí é onde vem a ser a pedra como de fue la tropeço piedra para de tropiezo alguns, en su primera venida. como em sua primeira vinda foi a pedra de tropeço. Ahora, vamos a ver dónde es que está. Eso está en el libro de los sellos Agora vamos ver onde está. Creo que Isso deve está ser no esse livro Os Selos. rojo. Acredito que é o vermelho. Vamos a ver si es la en uno de esos se escribe encima. Em um desses em cima escreveu. La 269. Na 269. Vejam, está aí. Estamos desviándonos un poquito del Estamos tema, desviando um pero vamos pouquinho a tener do esto ya tema, mas aquí para dejarlo vamos aquí. ter isso Miren, aqui dice, para mañana deixar veremos também. a las Diz, almas amanhã bajo el altar veremos as almas e sobre o poderão altar ver se es e assim poderão ou ver se é assim Ele ou não. está juntando de los Ele quatro os ângulos está do cielo juntando dos 4 e viene sobre um ângulos do caballo céu e branco vem como la sobre um nieve. cavalo branco como a Esa es la neve. segunda venida. Isso é a segunda Él vinda. también tiene un nombre. Ele também tem um Pero no es nome, muerte, sino mas la não é palabra morte. de Dios, E vida. sim, a palavra Amém. de Deus, vida. Lo tiene Amém. escrito en su muslo. E o Y tem ahí escrito lo em sua circula coxa. y escribe E aí pacto. ele circulou e escreveu Aí está o pacto. Aí está o pacto. Ese es el nuevo pacto. Esse é o nome, Ese es el o novo propiciatorio. pacto. Esse é o novo propiciatório. El verbo de Dios. O Y el verbo es de la Deus. palabra. E o verbo é a palavra. Esa es la única forma de vida. Essa é a única Es el forma de tiempo vida. la Vê? vida, el tiempo, Viram? da O dispensação tempo da do reino. vida é o tempo da porque dispensação Dios do es la única reino. fuente de vida Porque Deus é eterna. a única fonte de Como vida queda eterna. entendido en la palabra griega, Como se Zoe. entende na palavra grega, Zoe. Ahora vamos a continuar aquí. Agora vamos continuar aqui. Dice, este es mi pacto
Diz, esse é o meu pacto, que nunca poderá falhar. Y miren, aquí él escribe, en un lugar aquí, todo poder. Em um lugar aqui diz, Eso es en el libro de las edades, en una de las notas. isso é nos livros das eras, em uma das anotações. Todo o poder é dado a mim e está à disposição de vocês. E escreveu entre esses parênteses, na era oitava. Fala a palavra e eu farei. Esse é o meu pacto que nunca poderá falhar. Agora, sigue dizendo aqui. Agora aqui continua dizendo. Também tem um lugar que vamos ver aqui, em outro escrito, antes de continuar. Vejam, ele escreveu, onde disse o poder da transformação está na palavra prometida, operada pelo Espírito Santo. Onde está o poder de transformação? Na palavra prometida, ou seja, no Filho prometido. No Filho palavra. Ao redor dela vem a transformação. O poder da transformação está na palavra prometida, operado pelo Espírito Santo. Ao redor dela vem a transformação. Agora sigue dizendo. Continua dizendo, agora, se acrescentar ou tirar, anula essa palavra, torna nula essa palavra para a pessoa, e a pessoa não poderá receber o que Deus prometeu. Se acrescentou ou tirou a palavra, torna sem efeito. Como os fariseus e saduceus a tornaram sem efeito, que acrescentaram e tiraram, com as tradições que acrescentaram a palavra, porque ali eles tinham a palavra, mas vejam, não aceitaram a forma preparada por Deus, para Deus realizar o cumprimento da primeira vinda do Messias. Vejam, tinha toda a palavra e tudo, mas vejam, como interpretaram a maneira deles, não tem que ser dessa forma. Então, quando chegou o cumprimento dessa palavra, passaram despercebidos, não a receberam. Diz que assim eles fizeram em sua primeira vinda. Irmão, ele escreveu assim também, que os gentios farão a mesma coisa. Continua dizendo, depois, quando a palavra prometida veio cumprida no meio deles, a rejeitaram, que foi a primeira vinda de Cristo. Rejeitaram a primeira vinda de Cristo porque eles tinham acrescentado e tirado a palavra prometida. Tinham acrescentado suas próprias interpretações e a tornara sem efeito para eles. Agora, podemos ver o quão importante é que a palavra permaneça pura para que produza aquilo para o qual Deus enviou e recebamos o benefício daquilo que Deus prometeu para nós. E essa palavra prometida se materialize e a vejamos e recebamos os benefícios da materialização da palavra para o nosso tempo. Agora aqui temos a promessa que ao redor da palavra será que a noiva será transformada e raptada, levada com Cristo no arrebatamento dos escolhidos. Portanto, a igreja noiva terá a palavra prometida para esse tempo final, sendo materializada, sendo cumprida. E vejam na página 34 do livro de Citas, no parágrafo 286, aí nos diz, quando ele está recebendo a sua aula, o seu treinamento, ele ainda não podia exercer toda a autoridade. Ainda não fez. Ele ainda é um filho, mas não foi colocado. Deus colocou nele a veste de imortalidade, mostrando que ele o recebeu. Essa é a coisa que Deus fará com seus filhos aqui na terra um dia, ou os chamará a um lado. Igreja, se somente lhe obedecer e te sustentares na palavra e a creres, e ele colocará dentro da igreja antes da vinda de Jesus Cristo. Ele colocará dentro da igreja todos os poderes que Cristo teve nele. Estarão na igreja.
Deus, querendo o seu trabalho feito, Ele mandou seu Filho. E o Filho, querendo o trabalho feito, mandou a igreja. Naquele dia saberás que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em ti, e tu em mim. Neste dia, porque o mesmo poder está em Jeová Deus, descansando em Jesus Cristo. O mesmo poder que descansou em Jesus Cristo, descansa nos filhos colocados no corpo de Cristo. Colocação de um filho. Colocação de um filho. O levou a um certo lugar, teve uma cerimônia diante dos anjos e o colocou na posição, o que é o corpo de Cristo. Então essa pessoa tem a autoridade. Deixa eu dizer isso. Pode me chamar de um fanático desta noite por diante. Pode me chamar de fanático desta noite por diante, mas essa mesma coisa da qual falou será feita. Haverá um poder que entrará na igreja. E agora vem nesse Espírito Santo de tal modo e ungirá as pessoas de modo que eles dirão a palavra e a si mesmo criará. Porque é um poder criador, como falamos nesta manhã. Vejam, é Deus, é um poder transformador. Não um poder que não transforma, que deforma, que é do diabo. Agora os que escutaram o da manhã sabem do que estou falando, e os que não estão todos perdidos, porque não escutaram essa porção da manhã. Não temos visto poder, isso vem à igreja agora. Eu sei que é a realidade. Diz a essa montanha, se mova e não duvide em seu coração, mas crê no que diz, acontecerá. E poderás obter o que diz. A colocação da igreja na posição. E em posição do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e colocou uma seta indicando a pedra angular. E embaixo colocou as eras, mas uma seta indicando a pedra angular. Onde a plenitude do poder do Espírito Santo entra dentro da igreja e então a boca dos críticos será fechada. Será um tempo curto. Jesus veio da montanha imediatamente e foi direto ao Calvário. Observa, não demorará longo tempo, mas estará aqui. Em cima aí escreveu. Será um tempo curto, um tempo sobrante. Aqui em cima, no 286, escreveu a adoção, fala e coisas serão criadas. Em cima escreveu a vestimenta de imortalidade. Agora vejam. Aqui também. Vejam nesse escrito aqui também, vejam. Diz, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo como grupo está em um estudo bíblico. Como indivíduo faz tudo o que ele nos disse, veremos o poder divino manifestado, como já foi visto no passado. E escreveu na visão da capa. Agora tem um lugar que fala, me dê uma igreja, porque vocês vejam que essa igreja tem que estar em ordem, na página 6, parágrafo 49. Oh, irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo tem que estar em plenitude aí, nessa igreja. O que, para isso, eu tenho que ter Filho de Deus aí, nessa igreja. Com o Espírito Santo pleno, em pleno. Deus fará em um ano que os teólogos fracassaram fazer em 2000 anos. Vocês esperem até que a unção da igreja verdadeira se dê em casa. Eles têm fé, o pequeno remanescente. Depois que a porta dos gentios é fechada, então Deus ungirá uma igreja. Desenhou uma pedra angular do lado direito e escreveu porta. O que é sujo, suje-se mais. O que é justo, justifique-se mais. O que é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus e coisas tomarão lugar. Não somente então, mas Ele está fazendo hoje.
escribe ahí el remanente pequeño hacia arriba. Aí para cima escreveu o pequeno remanescente. Y dibuja una piedra angular, las edades y Desenhou uma puertas pedra angular e, as abajo eras, en las e edades y porta una nas puerta en la eras, piedra embaixo tinha uma angular. porta na pedra angular. Y encima escribe el ungimiento después que la puerta Em cima de los escreveu gentiles esté cerrada. a unção depois que a porta dos gentios estiver Y el otro fechada. lugar donde habla de que no entraría pecado. Tem en outro ella, lugar algo que ele así. fala que nela não entraria pecado, algo assim fala. Ahí nos dice Nos diz assim também, que es una iglesia llena que é uma igreja cheia del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Vamos a ver aquí dónde está esa parte. Vamos ver onde está essa Dice que el parte aqui. pecado no entraría. Habla de Diz Ananías y que o Zafira pecado não también. entraria e também fala de Ananias e Safira. De las primeras páginas, en la página 61, Estou nas primeiras páginas, Parágrafo página 61, 528, miren, parágrafo 528. yo Vejam, diz muchas veces assim: he querido entrar muitas en una vezes eu iglesia, quis entrar yo he em uma anhelado igreja, eu verlo. tenho desejado Yo ver, supongo donde yo pudiera vê-la. entrar por la Eu puerta de suponho onde atrás, eu puerta pudesse de entrar enfrente, pela donde porta de quiera que trás, fuera. porta da frente, por Mirar onde a quer través que de una fosse, audiencia y ver e una olhar iglesia perfecta, sobre uma toda en audiência e orden. ver uma igreja perfeita toda em ordem. Ahora, para hallar una iglesia perfecta y en Agora, orden, para encontrar uma pues igreja tienen que perfeita estar- e em tienen que ordem, estar então, todos en línea. e todos têm que estarem alinhados. Pasó en ese tiempo, en el día de Pentecostés, Aconteceu miren, no antes dia de de eso, Pentecostes, 9 días vejam. estuvieron todavía Antes con disso, diferentes 9 ideas. dias estavam com ideias, com diferentes Ahora, los que ideias. llegaron hasta el final, Agora, os que chegaram, ficaram esperaram. até o final, esperaram esos e fueron ficaram até o llenos final, del Espíritu Santo. esses foram cheios do Pero Espírito hubo ese Santo. tiempo de 9 días Mas todavía teve de aquele prueba. tempo ainda de 9 dias de 500 se fueron provas, 380. de 500, 380 foram embora. O sea que el mismo tiempo es el cernidor. Porque, olha, o próprio tempo é o cernidor, ou seja, o separador. Viendo las personas, no, pero aquí pasa algo. E Pero, as pessoas vão pero ¿por aí qué no se pasa esto? movendo. Pero ¿por qué no pasa lo otro? Aqui não está acontecendo nada, por que não acontece isso, por que não acontece aquilo? As pessoas começam falando, e é Deus provando o seu povo, e chegará um momento Que tiene que estar. que estará só o povo que tenha que estar. Ahora él dice, mirar a través de una audiencia Ele y ver diz, una iglesia olhar sobre uma perfecta, audiência e toda ver en uma orden. igreja perfeita, toda ordenada. não poderia quedar-se O allí, pecado não não. poderia ficar Ou ali, seja, não. El pecado es incredulidad. Ou seja, o pecado Pero aí é envolve incredulidade, mas Rancor, aí envolve ódio, tudo, rancor, malícia, ódio, malícia, malos pensamientos, deseos maus malos, pensamentos, intenciones desejos que no son maus, intenções correctas. que não são Todo isso tem que estar certas. fora. Tudo isso tem que estar Tiene fora. que ser un pueblo completamente, dice allí. Tem que ser um povo, Em diz ali, ordem. completamente ordenado. El pecado no podría quedarse allí. O pecado não Ah, poderia ficar ali? Espírito Não. lo llamaria O fora. Espírito o levaria para fora, o tiraria meio para da fora. palavra. Como? Através da palavra, por Ele meio não da se podia palavra. quedar Vê? mais. Ele não poderia Como ficar Ananias mais. e Safira. Como Ananias e Ustedes Safira. no podrían hacerlo. Vocês não No poderiam habría fazer. pecado en ese grupo. Não haveria pecado incredulidade. nesse grupo, não haveria Ele escreveu incredulidade. Ananias e Safira. E ali ele escreveu Ananias e Safira. Ahora miren este mensaje, como las águilas excitan su nidada, en la página 20. Nessa mensagem, como a águia move a sua miren, ninhada, aquí nos dice, na página que, vejam aqui, nos antes de diz Dios assim: venir y destruir a Sodoma y antes de Gomorra, Deus o vir e destruir la a Sodoma e tierra por Gomorra, agua, ou destruir a terra Él com água, envió un real llamado de misericordia. ele enviou um real chamado de Porque sempre está a misericórdia, advertência. porque sempre está a advertência, Advertencia antes del juicio. a advertência antes do juízo. Noten cómo Enoc vino Observa y como predicó Enoque contra veio el e pregou pecado, contra o Dios, pecado. además, envió un ángel, E, y él além envió su disso, Deus profeta enviou Noé. um anjo Pero ¿qué e hicieron ele los enviou o hombres? seu profeta Noé. Mas Ellos o que os homens comían, ellos fizeram? vivían, ellos Eles construían, comiam, eles bebiam, y en eles eso construíam era
vino, mujeres y canciones, E nisso ellos rechazaron el entravam mensaje mulheres e de canções, Enoc y Noé. música, e eles rejeitaram a El mensagem de mensaje de Enoque e Noé. y Noé fue A gracia, mensagem de Enoque e misericordia y Noé foi liberación. graça, misericórdia Pero el mensaje e fue liberação, rechazado y ellos mas a pecaron, mensagem foi rejeitada e justamente eles como lo pecaram, hacen hoy. exatamente El como mundo de aquel fazem día hoje. tenía sus hombres O de mundo estudio daquele dia y sus tinha grandes seus adelantos homens estudados e científicos, seus grandes y ellos adiantamentos científicos, pusieron su confianza e en su eles propio colocaram a sua conocimiento confiança en no vez de seu la próprio palabra de Dios, conhecimento em vez da o palavra de en los Deus, profetas de Dios, ou nos pues profetas de Dios Deus, fue rechazado por ellos, pois Deus foi por lo rejeitado tanto, por eles. en Portanto, cambio, Dios los em rechazó a troca, ellos, Deus rejeitou a eles, pensando que ellos habían rechazado a ese hombre, a ese pensando que profeta, eles tinham rejeitado aquele homem, y el que aquele estaban profeta, rechazando era Dios. e ao que estavam Pero rejeitando era miren, Deus. Mas en vejam, cambio fue Dios el que los em rechazó a troca ellos. foi Deus que rejeitou a eles. Cuando las aguas del juicio llegaron, Quando as tomó a águas los do creyentes juízo para chegou salvación, e pero los levou incrédulos os para crentes muerte y para a tormento. salvação, mas os La incrédulos misma os levou agua para a que morte e destruyó a los tormento. incrédulos A fue la mesma que água trajo a que Noé a destruiu os salvación. incrédulos foi o que trouxe Hoy a es el salvação a mensaje del Noé. evangelio que destruirá a los Hoje, a incrédulos mensagem do y Evangelho que llevará a los destruirá creyentes a os los reinos de incrédulos gloria e levará y os crentes raptará a ao los reino hijos de de Dios glória e raptará antes os que el filhos de juicio de Deus Dios se manifieste. antes que o juízo La de Deus se iglesia manifeste. será llevada A seguramente igreja a será través de eso. levada segura Amén. através disto. Escribe a la Amém? izquierda el rapto, Do lado Apocalipsis esquerdo ele 4:1. escreveu o rapto, Apocalipse Nosotros 4:1. procuramos llevar el mensaje de lo Nós procuramos sobrenatural, de la levar a visión de mensagem nuestro do corazón, sobrenatural, que nos dice que el da tiempo visão do final nosso está a la coração, mano. que diz que o tempo Pero la iglesia moderna lo final está à rechaza, mão, como está lo hizo próximo. la Mas a parentela igreja de moderna Lot. rejeita, como a La parentela gente se de Ló enojaba fizeram. y As pessoas hacían zombaram burla e de lo escarnecia sobrenatural, do tal como la sobrenatural, parentela de Lot assim como se a rieron parentela y se de Ló burlaron de riram e él, zombaram porque dele. siempre hay burladores Porque sempre en tem todos los zombadores tiempos, em todos y os en este tempos. tiempo no iba a ser la E excepción. nesse tempo não seria Siempre los diferente. hay. Não seria uma Y exceção. cerquita que Sempre están, existe e estão bem porque no crean pertinho. que son de afuera, Porque son de não adentro pensa que são mismo. de fora, são de dentro mesmo. Yo he notado también que aquí hay Eu algunos percebi também que predicadores aqui que tem no alguns predicarán el pregadores que mensaje de não su propia pregarão a venida. mensagem da sua Ellos própria pasarán vinda. este importante tema, Eles o lo passarão pasarán esse de sus tema seguidores, importante, ou que es para la próxima generación dirá después de aos ellos. seus seguidores que é para a geração Pero el hecho depois es que deles. esto es, creo con todo mi corazón, Mas o feito, la eu última creio com todo o generación. meu coração que Y isto Dios é a última bajará desde la geração gloria para e Deus bautizar descerá desde a glória para la iglesia con batizar su a poder. igreja com o seu poder. Bajará de dónde? De la Descerá gloria. Y de cuando onde? Da sale, glória. se ve ahí en Apocalipsis E capítulo quando sai, é visto aí no 5 y Apocalipse Apocalipsis capítulo capítulo 5 10. e Apocalipse Ahora, capítulo ¿para qué? 10. Dice para Agora, para quê? bautizar la Diz, iglesia con para su poder. batizar a igreja com Ahí seu dibuja una piedra poder. angular, las Aí edades, desenhou uma pedra escribe angular e as 50 y la eras e flecha escreveu será piedra 50 angular. e colocou uma seta indicando a pedra angular. Lo dibuja dos veces. E Acá desenhou en la página duas 20, vezes aqui na abajo a la página derecha, 20, embaixo do la lado piedra angular y direito, las edades, y a la pedra flecha angular será e as piedra eras angular. e uma seta para a Y en la pedra página angular. 21 E también na lo página mismo. 21 também o Pero mesmo. en este a la izquierda, Mas neste do lado escribe esquerdo encima escreveu em 50, cima porque es 50, en el año de jubileo. porque é no ano do jubileu. Ahora miren, si sacamos Agora vejam, la cuenta desde se el fizermos as contas, 9 de abril desde 9 de abril del 1906 de 1906 hasta este tiempo, até esse tempo, quitándole los 5 días y cuarto que tiene cada año, tirando os 5 dias e quarto que tem em cada ano, vamos a encontrar que ya delante de Dios veremos que Se han diante de cumprido Deus 120 años se cumpriram 120 anos. y estamos en un tiempo extra. E estamos em um tempo extra. Eso está por ahí por el 2024 Isso está por aí por o 2000. 2024. Fue como un año y algo de más. É como um ano e O sea pouco que ya a está mais. vivido conforme al calendario. Ou seja, que já está de Deus. vivido conforme o calendário Si de no es Deus. conforme al calendario Se divino, não for conforme o calendário conforme ao divino e for calendário conforme o calendário gregoriano, varios meses, nos resta vários abril meses, del otro año, abril do outro y se ano, cumplen 120 años. e cumprem Y 120 es un anos. número muy importante. Esse é um número muito importante. Ahora, después que eso se cumplió, Agora, depois que isso cumpriu, conforme al calendario de Dios, conforme o calendário de Deus, miren,
Vejam, façam as contas dos 5 dias e 4, 5 dias e um quarto, que tenha mais. Ou seja, que já está vivido, porque já viveste esses 5 dias e 4 a mais. Tem que fazer a conta, somar, dividir por 30, que são os dias que correspondem a um mês, e dividir por 12, que são os meses do ano. E então verão quantos anos tem em acréscimo que já foram vividos. Agora, na página 34, do livro de citas aí, o que lemos aí, na 289 diz assim, essa mesma página que lemos a 286, agora a 289. Eu sei uma coisa, enquanto eu não deter o primeiro ministério, o segundo não virá, não veio. Agora, enquanto eu não deter o segundo, o terceiro não virá, veio? Tenho que dar um passo adiante, dar um passo para diante e crer. Deus disse. Aí em cima ele escreveu, terceira etapa é igual falar. Para que venha, 2 pontos. Para que venha deixar o anterior. Em cima de anterior ele escreveu o discernimento. Agora sigue dizendo aqui. Continua dizendo aqui, e toda promessa divina para esse tempo final, para a igreja, estará manifestada em toda promessa, e toda promessa virá manifestada em carne humana, e virá nos falando de toda promessa feita por Deus para nós, para esse tempo final. Agora, essa promessa que vem em carne humana, vejam para que vem. Página 352 do livro Os Selos. Ali ele nos diz, e nesse último tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nesses últimos dias, o anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas. E acontecerá que, no tempo em que o anticristo vier em toda a sua plenitude, Deus também virá em toda a sua plenitude para nos redimir. Deus também virá em sua plenitude, escreveu, com Moisés e Elias. E nos redimir, escreveu, nos transformar. Da esquerda para cima, escreveu, Deus virá em sua plenitude, em Moisés e Elias, para nos redimir, nos transformar. À esquerda para cima, Deus virá em plenitude em Moisés e Elias, em plenitude para nos redimir, nos transformar. Continua dizendo, e nós, conforme a promessa, estaremos crendo tudo que Deus estará nos revelando e, consequentemente, se materializará em nós, produzindo a transformação de nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo. Vejam, na mensagem o patriarca Abraão, na página 6, na página 5 nos diz assim, fé na palavra de Deus trará a você essa promessa. Então, somente então você poderá ter poder para possuir o selo da promessa. E em selo do lado esquerdo escreveu Apocalipse 7, versículo 2 e 11, do 3 ao 7. E esses são os ministérios de Moisés e Elias. E a promessa de que tem recebido o selo, o batismo do Espírito Santo, ter o selo é ter recebido o Espírito Santo. Isso é certo.
É Deus tendo a sua palavra em você, então Ele entra. Se você receber a palavra em você, o Espírito Santo é a única coisa que pode fazer que isso viva. Então você tem a promessa de possuir todas as portas de todo inimigo que tente te atacar. Isso é correto. Deus prometeu e é assim. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi, do lado direito escreveu as portas. Continua dizendo aqui, e nesta manifestação plena de Cristo em sua igreja, depois que estivermos transformados, e será um tempo de 30 a 40 dias, onde o poder de Deus em toda a sua plenitude estará manifestado, e o mundo inteiro será estremecido, e depois seremos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, ao céu, na sétima dimensão. Nesse folheto Conduta, Ordem e Doutrina da Igreja, aqui está no folheto, mas isto está no livro de Perguntas e Respostas, na página 514. E está no livro de citas, esse extrato está na página 32. Parágrafo 267. Diz, e quando o povo de Deus começar a se reunir, ali está a unidade, ali está o poder. Aqui no folheto desenhou uma pedra angular e as eras, e circulou a pedra angular. Vê, quando o povo de Deus se unir completamente, então eu creio que a ressurreição acontecerá. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Vai ser um tempo de rapto quando o Espírito Santo começar a reuni-lo. Supostamente será uma minoria, mas haverá uma grande reunião. Aqui no livro de citas, em cima ele escreveu, tempo do rapto, fé de rapto. O recolhimento é em cima e desenhou uma pedra angular. Do lado direito aí desenhou também uma pedra angular e as eras, um pouquinho mais embaixo, no mesmo parágrafo. Agora continua dizendo, agora tem que ser a palavra feita carne, a palavra prometida para o nosso tempo, encarnada em nós, para que possa materializar a transformação de nosso corpo e a ressurreição dos mortos em Cristo. Agora tem que ser ao redor dessa palavra, desses trovões. E ele disse que os trovões estariam emitindo suas vozes em uma grande capa catedral. O que diga que os trovões já foram falados, então o que está fazendo aqui? Então tem que ir se preparar em outro lugar, porque aqui o que está sendo dado é a fé do rapto. O que se está revelando é a fé para ser transformado. Mas como tudo é simples, se ele diz que os trovões estariam emitindo suas vozes em uma grande capa catedral, então tem que estar escutando. Como ele disse, se conectem com a capa até com o devocional. Veja aí, se é importante o que Deus estaria realizando nesse lugar. Na mensagem de hoje que mencionamos, ou foi na sexta-feira, creio que foi, onde ele falou que muitos nem vão perceber que estão escutando os trovões, por causa da forma e a maneira que Deus tinha em seu programa. Na página 9 ele disse, então se os trovões são os que vão revelar, trazer essa revelação, vão permitir que ela conheça como se preparar, então tem que ouvir o que os trovões reticência. O povo vai estar escutando os trovões. Talvez nem saiba que são os trovões que estarão escutando, mas serão os trovões. E o que são os trovões? A voz do anjo forte que desce do céu. A palavra que ele fala para a sua igreja. Aí está o mistério. Os trovões revelam o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor. E nos foi dito que na terceira etapa estaria sendo aberto o sétimo selo, que é a vinda do Senhor. Continua dizendo, se a pessoa não tem a palavra prometida para o nosso tempo, revelada e escrita e colocada na alma da pessoa, pois a pessoa não pode estar esperando uma transformação para seu corpo. Na palavra revelada para o nosso tempo também vem o milênio.
Aí vem en tudo la palabra revelada na para palavra nuestro tiempo. revelada para o nosso tempo. Eso está en el libro de citas, Isso está no livro de página Citas, 63, párrafo na página 63, 555, parágrafo donde dice el reverendo William 555, Branham. Y vamos a onde o tenerlo reverendo allí, William Branham disse, página 63, e porque ahí vamos nos escribió à algo página también. 63, porque ele nos escreveu E algo ele aí lo também. lê. E ele lê, Dice, mi misión, disse, a minha yo missão, creo que Dios me ha llamado eu creio para, que Deus me yo tenho chamou, que decir eu unas tenho cosas que personales falar hoy umas día, coisas porque pessoais eso es lo que hoje, les dije que iba a hacer. porque isso é o que eu Ven, disse a y vocês que decirle al ia mundo, fazer, mi vem? misión, yo E creo en la dizer ao tierra, mundo es que a minha es missão na Terra, eu precursar la acredito palabra que é venidera, precursar a palavra ven, la vindoura, palabra vem? venidera A que es palavra Cristo. vindoura que é Y Cristo. Cristo en él tiene el milenio. E Cristo Y tem tiene nele toda o cosa allí milênio. directamente porque E él es tem la toda palabra. coisa ali, diretamente, porque Ahora Ele é miren, a él escribe palavra. allí, en el libro de citas, No livro de Citas ele en cima escreveu, del párrafo 555, em cima do escribe, parágrafo la misión del 555 cuarto ele Elías escreveu, es precursar la palabra. a missão La do quarto palabra Elias é Cristo precursar a palavra. tiene el milenio viniendo. A palavra Cristo La misión tem del cuarto nela Elías o es milênio precursar la vindo. palabra. A missão do quarto Elias La é precursar a palabra palavra. Cristo tiene el milenio viniendo. A palavra Cristo tem nela o Y a la derecha milênio ahí dibujó vindo. una piedra angular y las edades. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. Ahora miren en este mensaje la fe perfecta. Agora nessa mensagem, a Nos fé dice en la perfeita, página 7, na página 7 nos diz assim, abajo dice, embaixo diz ahora assim, fe es la sustancia. agora fé é a Y en este substância. capítulo de Hebreos podemos E ver nesse lo que es la capítulo fe. de Hebreus podemos Y ver lo o que que é hicieron fé. aquellos que tuvieron E o fe. que fizeram aqueles que tiveram fé, você viu? Hay mucha gente que tiene fe hoy. Tem muita gente Pero hoje que tem mañana fé, ya no la tiene. mas amanhã já não a tem. Luego, pasado mañana es E depois de otra cosa amanhã distinta é todavía. outra coisa Pero diferente cuando Dios ainda. fija el ancla y Mas usted quando lo Deus puede ver, fixa a âncora e você entonces no pode hay ver, nada que pueda hacer que usted então se não mueva. existe nada que possa pode fazer ver, você se circula. mover. Em pode ver, ele circulou. Y escribe a la izquierda cuando usted Do lado lo esquerdo puede ver. escreveu, quando você pode Como él en ver. el libro de los sellos dijo, Como no livro Eu Os vi Selos, parado ele allí. disse, eu ouvi de pé ali. estaba allí parado, dice. Estava de pé ali. O sea, Ele que él disse. vio lo que iba a llevarse a cabo. Ou seja, ele viu Ahí estaba en el sexto o sello, que ia ser realizado. porque el Hijo del Ele Hombre estava viene ali con sus no ángeles. sexto selo, porque o Filho do Homem vem com os Pero seus hasta anjos. que llegue a ese lugar, Mas até chegar a usted esse andará lugar, haciendo pruebas. você Ahí escribe andará abajo, hasta que provando. llegue a ese lugar, usted estará Embaixo haciendo escreveu, até chegar a esse lugar você estará provando. pruebas, haciendo pruebas aquí y allá. Provando aqui e lá, Caminhando a tientas caminhando e à presumindo. deriva e presumindo. Presumir es avanzar sin autoridad. Presumir é avançar sem Cuando autoridade, alguien anda sem tratando de rumo. hacer esto y aquello, Quando alguém corriendo de trata aquí de para fazer allá, isso e es aquilo, porque correndo todavía daqui para no lá, tiene la fe. é porque ainda não tem a Aunque fé, tiene lo que nosotros ainda llamamos que fe. possivelmente tem o que nós chamamos Arriba fé. escribe presumir, Em cima ele es escreveu, igual avanzar sin autoridad. presumir é igual avançar Ahora quiero que sem entienda autoridade ou La sem iglesia rumo. tiene que levantarse Quero que en entenda el isso. poder de Dios. A igreja tem que se A um levantar no nível poder de mais Deus alto. a um nível mais Ya alto. estamos demasiado cerca. Já estamos demasiado perto cerca demais, del fin. já estamos E eu creio perto que a do igreja tempo agora do está fim. em E eu condições creio para que a igreja ensinar-lhe agora está em condição coisas mais para profundas lhe ensinar e coisas mais assim profundas. hasta que E assim desaparezcan poli-la todas las creencias até que manufaturadas. desapareçam E todas as entonces crenças entrar en manufaturadas. las cosas verdaderas. E então entrar nas Tiene coisas que ser algo que verdadeiras. usted conoce. Tem que ser algo que você conheça. Escribe ahí, usted tiene que conocer. Aí ele escreveu, você tem que conhecer. Y escribe también hacia arriba, pulir. Para cima escreveu Las também, tablas. polir as tábuas. Ahora sigue diciendo, y ahora en el cumplimiento de lo que precursó el reverendo Agora, William no Branham, cumprimento do que o está reverendo William prometido Branham que precursou, viene el milenio y está toda cosa prometido que prometida venha o para la milênio e iglesia, toda coisa para este tiempo prometido final. para a igreja, para En esse el tempo final. cumplimiento de lo que precursó el reverendo William Branham. No cumprimento do E ele que o reverendo precursou William a Branham palavra precursou. venidera. E ele Cristo- precursou a e Cristo palavra está vindoura, prometido Cristo. para venir E a la Cristo iglesia está en este prometido tiempo para final. vir à igreja nesse Vino tempo el final. Espíritu Santo a su iglesia en O cada Espírito edad, Santo veio à sua e igreja em através cada del era mensajero de cada e edad. através do mensageiro Ele se de cada manifestou era. através de Ele carne se humana. manifestou através de carne humana. En el mensaje la estatura de un hombre perfecto. Na mensagem A Estatura de um Homem Perfeito, Porque vean ustedes, tiene que haber una porque vocês vejam, vía tem para que venga ter el poder. uma via para De lo que o cual es lo poder que aquí venha, nos dice que é o que nos diz en aqui este mensaje nessa mensagem, en la página 22, na página 22,
página 21, miren, dice, Página 21, vejam, diz assim: sí, agréguele virtud a su fe. acrescenta à sua Ahora, fé eso no virtude. significa solamente Agora, vivir isso não una vida significa virtuosa somente viver uma como vida un hombre o virtuosa, una mujer viviendo como um bien. homem ou uma mulher Eso no tiene nada vivendo que ver bem. con Isso el não tem nada a asunto. ver com o La assunto. Biblia dice en Marcos A Bíblia diz 5:30, em Marcos 5,30, conociendo en sí mismo la em virtud si que había mesmo salido de conhecendo a él. virtude que tinha saído dele. ¿Es cierto? É Si vamos a certo? ser como él, Se vamos ser como entonces ele, tenemos que tener virtud. então temos que ter virtude. Ahí a la izquierda escribe virtud, poder. Do lado esquerdo ele escreveu virtude, La poder. tenemos que tener para ser como O él. temos que ter para Uno de los primeros sermos signos como que ele. amé fue Um ser dos como primeiros hinos que amei Agora, foi se ser voy a como ser Cristo. como Cristo, Agora, se ou vou seja, ser como como Cristo, ungido, ou porque seja, Cristo, como Messias, ungido, ungido porque é o Cristo, mesmo. Messias, ungido é o Entonces mesmo. tengo que tener virtud. Então tenho que ter Y virtude. una vía por la cual esta virtud pueda pasar de E mí uma a la via gente. pela qual essa virtude poderá passar de Porque mim virtude para as salió pessoas. de él hacia la Porque gente. virtude saiu dele para as pessoas. Ahora ahí ni la persona decía, pusieron mis manos encima y Aí fue sano, y as fui pessoas sano. não falaram assim, colocaram a mão em cima de mim e eu fui curado, ou fizeram isso e aquilo. Não vão dizer assim. Si no la tiene, entonces no saldrá. Se não a tem, Porque então no hay não de dónde sairá, salir. porque não tem de onde Se alguém sair. tratara de sacar Se virtud alguém de nosotros, tentasse tirar virtude pues de el nós, cheque sería então regresado o con cheque esta marca. No voltava hay com suficiente essa fondo, marca, sem fundo, porque no hay de dónde pedir. porque não tem El de onde cheque pedir. rebota. O cheque Como volta. hay muchos que le va a rebotar el cheque. Como tem muitos que o cheque deles vai voltar. Si alguien le ve a usted hoy como Se cristiano, alguém y ver mañana você hoje le como ve cristão e amanhã portándose ver como você se inconverso, comportando como pues de allí um no se obtiene inconverso, muita virtud. então ali não sai muita Virtude tem que virtude, estar não em recebe dali, nosotros. não obtém dali muita virtude. quando obtenemos Mas em nós tem que ter verdadeiramente virtude. E quando verdadeiramente la podemos temos añadir virtude, a nuestra fé. então poderemos La virtud acrescentar es a el nossa siguiente fé. paso A en esta virtude é o construcción. passo seguinte nesta construção. Primeramente tenemos que tener fe. Primeiramente temos que ter fé. Solo no es suficiente. Somente fé não é o suficiente. Pedro disse: mostra em vossa fé virtude. Temos que ter fé para assim ter onde colocar a virtude. Agora ele escreve aí à esquerda, à direita, Agora aí do lado direito ele escreveu: uma via para passar o poder. uma via para o poder passar. E essa via en este tiempo es E nesse cada tempo, hijo e essa hija de via Dios, é cada filho e filha de en Deus, donde Dios manifestaría su poder en toda su plenitud. onde Deus manifestaria seu poder em toda a sua plenitude. Tenemos que tener fe para así tener dónde colocar Temos la que virtud. ter fé para assim ter Pode ser onde que colocar a usted não tenha virtude. virtude, Poderá ser que porque você não muitas tenha igrejas deste virtude, último dia ensinam porque muitas que igrejas não se desse tiene último que dia tener, ensinam ou que que os dias não de tem tais que coisas han ter, passado. ou que os dias de tais Dizem, coisas não se passaram. necessitam essas Diz, coisas, não precisa dessas unicamente coisas, é necessário é unir-se à unicamente igreja. se unir à igreja. O dia de tais coisas passaram. Virtud. Cualquiera sabe Virtude. lo que quiere decir virtud. Qualquer um sabe o que E lá quer dizer temos que virtude e temos que ter. Se virtud salió de él para Se sanar a saiu la mujer virtude dele que para estava curar a enferma, mulher que estava entonces, doente, ele espera que la misma virtud então ele espera esté que en su iglesia, a mesma virtude esteja em porque sua él fue igreja, nuestro ejemplo. porque ele foi Y o si nosso él tuvo exemplo. virtud para dar a la gente, E se ele teve entonces virtude él para dar espera às que pessoas, nosotros tengamos virtud então ele para espera que darle nós a la tenhamos gente. virtude para dar às pessoas. ¿Y qué es virtud? E o que é virtude? Virtud es fuerza, poder. Virtude é Hay força, muchos que poder. ni siquiera creen Tem en el muitos que poder nem de Dios. sequer Dicen que nem eso fue sequer para crê los no días poder de pasados. Deus e fala que isso E foi lo para os único dias que uno passados. tiene que hacer ahora E a es única poner coisa su que a nombre en el gente tem libro, que fazer ser agora é bautizado pôr por seu nome no inmersión, livro, o ser batizado rociamiento, por o lo imersão que sea. ou aspersão, Y eso es todo ou lo o que que se for, necesita. e isso é tudo que Pero Pedro necessita. dijo aquí, Mas aqui mostrad Pedro en disse: vuestra fe virtud. mostrai em vossa fé Ahora Pedro virtude. está hablando acerca de la Agora construcción Pedro de la está casa de falando Dios, a respeito el da templo de construção Dios, da casa de Deus, o arreglando la templo casa. de Deus, Y consertando a después de la casa, fe, arrumando a uno casa. tiene que tener E depois la da fé, a pessoa tem que ter Tenga virtude. usted virtud Você para todo el tenha mundo. virtude para todo Ahora mundo. miren un escrito aquí, Agora vejam aqui em um Atrás ele escrito, escreve, atrás ele escreveu: una vía por la cual el poder pueda pasar. uma via Usted pela qual a o la poder gente, possa ou passar seja, da de gente você para as a pessoas, las demás ou seja, pessoas. de você para as outras una pessoas. vía por la cual el poder pueda pasar de usted o usted a la gente. Uma via pela qual o poder possa mire mais passar de adelantito, você na para as página pessoas. 25, Um pouquinho mais adiante, na página 25, Él dice, ele disse assim:
No estamos edificando una organización. Não estamos Yo no estoy aquí construindo esta uma mañana para organização. edificar Eu não estou aqui organización. nessa manhã para edificar Cristo uma não me mandou organização. para edificar Deus não uma me mandou organização. para edificar uma Cristo me organização. mandou mais bem Cristo, para mais edificar bem, me mandou indivíduos para à edificar estatura de Cristo indivíduos Jesús, à estatura de para que Cristo assim Jesus, sejam como um relâmpago para de que assim poder, sejam como um por meio de sua relâmpago de palavra. poder por meio da sua palavra. Ele dibuja uma pedra angular e as edades à la derecha. Do e lado escribe, direito desenhou uma pedra relâmpago angular de e as poder. eras e escreveu relâmpago de poder. E atrás escribe, sejam como um relâmpago de poder. Atrás escreveu, sejam como um relâmpago de poder. Ó igreja desse tempo, sejam como um relâmpago de poder. Agora, mais adelantito aqui, em este mensagem que estamos leyendo, Agora um pouquinho aqui mais adiante, na mensagem que estamos lendo, diz assim: o reverendo William Branham disse que onde quer que a palavra estiver, tem que estar velada, tem que estar velada em carne humana. Portanto, a palavra estará velada em carne humana e estará cumprindo tudo o que foi prometido que Deus fará neste tempo final. Essa é a forma para Deus cumprir o que Ele prometeu. Tem que o verbo, a palavra, se encarnar nesse tempo final. E aí estará o cumprimento do que Deus prometeu. Aí estará o que foi precursado pelo reverendo William Branham sendo cumprido. E na mensagem Desvelando a Deus, ou seja, tirando o véu, ele nos disse assim, na página 25. Esse é um extrato que está no livro de Citas, página 124, para que tenhamos ali. Aí também. Página 124 do livro de Citas. Parágrafo 1105. Eu vou ler no folheto. A verdadeira palavra de Deus, a verdadeira palavra, Deus a tinha escrita e ela estava com Moisés. E estava preparada para ser manifestada. Ele era a palavra para eles. Ele foi a palavra viva, ressuscitada e escondida. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular. Teve que se cobrir com véu. Moisés teve que colocar um véu sobre seu rosto. Por quê? Porque ele era essa palavra. Amém? Até que essa palavra se revelou, até ela se revelar, Moisés teve que se cobrir com um véu. Amém. Agora vejam, nesse tempo o véu também será tirado do povo hebreu. Você viu? Onde quer que a palavra estiver, estará velada, escondida. E aí do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Moisés tinha a palavra. Agora recordem, depois da palavra ter sido manifestada, Moisés tornou a ser Moisés novamente, vê? Mas enquanto essa palavra estava nele para ser dada, ele, Moisés, era Deus. Porque ele não era mais Moisés, ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Nada podia tocá-lo até que isso terminasse. Tinha essa palavra com ele. Assim que quando ele vinha, o povo olhou para o outro lado. Eles não podiam entender. Ele tinha sido mudado. Ele era um indivíduo diferente. Ele vinha com essa palavra. E a Bíblia fala que ele colocou um véu sobre seu rosto, porque ele tinha a palavra. E ele era a palavra para eles. No folheto aí escreveu, a palavra sempre está velada. Do lado esquerdo escreveu Apocalipse 11. E aqui no livro de Citas, em cima neste parágrafo aí, escreveu: Moisés era a palavra para o povo. Era e dispensação. Essa era e dispensação. Ninguém podia tocá-lo até terminar a obra. Escreveu embaixo Apocalipse 11, do 3 ao 6. Esses são os ministérios de Moisés e Elias. E escreveu, nada podia tocá-lo. E no final aí colocou do lado direito 2 estrelas de Davi. E escreveu também Apocalipse 19, do 10 ao 21. Na página 138,
párrafo 12:37 nos No dice: parágrafo La 12:37 nos novia diz assim: ministra a Cristo la a palabra. noiva ministra Hombre Cristo, no a vivirá palavra. solamente por pan, sino O homem cada palabra. não ¿Ven? viverá Ella só de ministra pão, la mas por palabra del cada rey, palavra. Vê? Ela ministra a palavra do rei, manifestando su palabra prometida en la edad manifestando en sua que ella palavra está viviendo. prometida na era que ela está Dibuja vivendo. una piedra angular y una estrella de David Desenhou adentro. uma pedra angular e uma estrela de Y Davi encima dentro. escribe: La novia ministra la Em palabra cima prometida escreveu: al rey. a noiva ministra a palavra prometida igual. ao rei. Lleva el mensaje de su hora. É igual, leva a mensagem da sua hora. Ahora miren en este mensaje palabras de saludo a los ministros. Agora, vejam nessa que fue mensagem el 4 palavra de de mayo del saudação aos 2008 ministros, en 4 Quito, de maio Ecuador. de 2008, em Quito, Dice: Equador, diz Por lo assim: tanto, es el Espíritu Santo portanto, operando é ese o Espírito ministerio de Santo Elías operando esse nuevamente, ministério de y Elias operando el novamente, ministerio de Moisés, e operando o ministério de el ministerio de Moisés, e Jesús. operando o ministério de Tan simple Jesus. como eso. Tão simples Por lo assim. tanto, Portanto, nessa terceira etapa é que ele chamará esses 144 mil e chamará também os escolhidos do tempo final. E os colocará na etapa correspondente a esse tempo, que é a etapa da era da pedra angular, a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora é na terceira etapa que ele disse que chamará os 144 mil, mas disse também que chamará os escolhidos desse tempo final e os colocará na era da pedra angular. Agora vejam na mensagem as 5 identificações definitivas da Igreja do Deus Vivo, na página 17, nos disse assim: quem estabeleceu essa igreja? Jesus Cristo. Jesus Cristo, nenhum bispo, nenhum grupo de homens, nenhum papa, e nada feito pelo homem. Mas Jesus Cristo falou disso como seu reino, e aí escreveu sua igreja, como seu reino que viria em poder. Alguns dos que estão aqui, capítulo 16 de Mateus, de certo vos digo que alguns dos que aqui estão não verão morte, até que vejam o reino de Deus vindo em poder. Aí escreveu a igreja adotada, e uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Somente uns poucos dias depois disto, ele foi crucificado, e o Espírito Santo desceu. Alguns dos que estão aqui não verão morte, até ver o reino de Deus. Aí em cima ele escreveu: Deus está restaurando o seu reino, sua igreja, no espiritual, e depois no físico com a adoção. Deus está restaurando o seu reino, sua igreja, no espiritual, depois no físico com a adoção. Agora continua dizendo, e essa é a etapa onde ele estará trabalhando como trabalhou em cada era, estará trabalhando nesse tempo final. E será aí que nos abrirá as Escrituras e nos ensinará a sua mensagem correspondente a esse tempo. E, consequentemente, nos dará a fé, a revelação para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A fé para o rapto, a revelação para o rapto, a revelação para ser transformados e raptados, gira ao redor do sétimo selo, ao redor da segunda vinda de Cristo. Assim como a fé para a transformação espiritual gira ao redor da primeira vinda de Cristo, desta revelação. E na mensagem Já Saí do Sol, na página 39, aí nos fala de Elias, diz, agora observa, Elias, esse grande profeta, homem no seu dia. Escute, meu irmão e irmã, naquele dia, ele tinha quebrado aquelas mulheres com cara pintada, aquelas Jezabéis e Acabe, e permaneceu firme. Até que, e não aparecia nada, permaneceu com ele. Ele repreendeu e devorou e se foi lá para fora, e Deus cuidou dele, e o ajudou em todo lugar. Vocês sabem, um dia um ancião ficou cansado e disse, eu estou envelhecendo, assim que verdadeiramente eu não posso ir mais longe. Eles dizem que ele estava por mais ou menos, imagino, 90 anos de idade, bem velho, e caminhando por ali, em volta, e estava tão cheio de poder vivificador. Vocês sabem que ele olhou ao longo do Jordão e disse, Deus, eu quase posso ver o outro lado.
en el 2030, Agora vejam, em 2030, ahí vamos a ver, porque aquí hay algo. vamos ver, porque Bueno, aqui tem algo bom. Dice, Diz assim: y caminando por allí a la redonda, e caminhando estaba por tan ali lleno em del volta, poder ele estava tão vivificador. cheio do Ustedes poder saben que él miró a vivificador. lo Vocês largo del sabem que ele Jordán. olhou ao longo do Oh, Jordão. Dios, casi puedo ver Oh, Deus, el quase otro lado. posso ver o outro Puedes lado. verlo tú, tan Você lleno pode del ver poder vivificador, vê-lo hasta que tão él vio cheio un do carro poder enganchado vivificador por até allá, que ele viu um carro y algunos caballos de preso fuego por lá amarrados e en os algún cavalos de árbol por fogo allá. amarrados em alguma Él árvore solo por lá. caminó a Ele través somente del río caminhou através y do se rio fue al hogar, e se foi ao sin lar, aún morir. sem El morrer. poder vivificador O enviado poder causó vivificador que el enviado carro bajase desde el fez com cielo que o carro y le descesse desde subiese. o céu e o elevasse. Aún recogió su manto y se lo tiró de regreso a E pegou Eliseo. seu manto e jogou Isso é certo. de volta a Escreve Eliseu. Elias, Isso é certo. rapto. Aí escreveu Elias Agora veja rápido. que fue lo que lo levantó. Agora Fue el viram o poder que foi o vivificador. que o Y levantou foi o leímos hace poder unos vivificador. E em uns momentos donde lemos iba a descender con ese poder onde Deus ia vivificador, descer com esse poder con esse vivificador, poder de relâmpago, com esse para poder de relâmpago, dárselo a la iglesia esse poder para y dar à raptarla. igreja esse poder e Agora miren raptá-la. aqui, Agora Aí no vejam escrito- aqui. Aqui tem um escrito que él nos dejó, que y él ele escribe, la nos deixou e ele transformación y el escreveu: rapto a está transformação en la e o palabra rápido hablada de Dios. está na palavra falada de Deus. El milenio está en la palabra creadora de Dios. O milênio está na palavra Todo criadora lo que de Deus. hace, primero lo habla, Tudo que Deus y faz, escribe primeiro por ele un fala. profeta, Aí escreveu por y um luego profeta. viene a existencia. E depois vem a existência. La transformación y el rapto A transformação e está en rápido la palabra hablada de Dios. está na palavra falada El de milenio Deus. está en la palabra creadora de O Dios. milênio está na palavra criadora Todo de lo que Deus. Dios hace primero Tudo que Deus faz, primeiro fala por un profeta por um y luego profeta. viene a existencia. E em seguida vem El a poder de existência. transformación. O poder de transformação. Ese ha sido nuestro tema. Esse estudo foi o bíblico. nosso tema desse Nesta estudo ocasião. bíblico nesta ocasião. Y hemos visto allí E ali vimos que se necesita esa fe que necessita essa fé para la transformación. para a transformação. Así como se necesitó la fe Assim como en la necessitou a dispensación fé de la gracia na dispensação da para graça obtener para obter ese cuerpo eterno, esse corpo esse corpo eterno, teofânico. esse corpo teofânico, o sea, el nuevo nacimiento. ou seja, o novo Pero nascimento. esa fe Mas essa fé no sana la enfermedad de la vejez. não cura a enfermidade da velhice. La única fe que va a sanar completamente A única la fé enfermedad de la vejez que vai curar es la completamente fe a de rapto, enfermidade es da la fe velhice é a fé do en la rapto, dispensación del reino. a fé na dispensação do reino. Usted tiene que tener esa fe de rapto para sanarse. Você tem que o ter sea, essa para fé do ser rapto para ser transformado. curado, ou seja, para ser transformado. Sígueme dando esa fe, Señor, Senhor, continua me dando essa para fé ser transformado. para ser transformado. Nos ponemos en pie Vamos nos colocar de pé y ya dejamos ya el tema. e vamos deixar já o Para tema hoje. para hoje. Había una cita que se quedó allí Tinha uma cita que ficou ali pendiente, que no la leímos. pendente, que não lemos. La tenía por aquí abierta. Eu tinha ela aberta aqui, La 62, página a 62, 62, párrafo na 62, 547, parágrafo 547, 546. 546. Dice, si una iglesia Diz: verdadera fuera se ordenada uma de igreja verdadeira Dios, llenada verdaderamente fosse con el ordenada Espíritu por Deus Santo, e enchida, si el cheia com o pecado Espírito apareciera Santo, en la iglesia, se o sería pecado otro aparecesse como na Ananías igreja, y Zafira. seria outro como Ananias e Y dibuja una Safira. piedra angular, E desenhou uma edades. pedra angular e as y eras. escribe Ananías y Zafira. E escreveu Ananias e Safira. El poder de transformación. O poder de transformação. Ahora pedimos a Dios que nos Agora, llene pedimos a Deus que nos encha ese Espíritu Santo com esse Espírito Santo
y que ese poder se manifieste e en que esse nosotros. poder manifeste em nós. Cantemos ese canto. Vamos cantar esse Llena cântico. mi alma con tu Encha Espíritu minha Santo. alma com o teu Espírito Santo. Y así, sin limitaciones, Señor, E assim, sem limites, demuestra Senhor, tu poder. demonstra seu poder e Como chacoalha dice esse ele, mundo, como ele disse en ese mensaje. nessa mensagem. Dice que será un corto tiempo, Disse que será um tempo pero curto, él dice demuestra tu poder. mas ele disse, Ahora, ¿cómo lo demonstra va o a teu demostrar? poder. Agora, como vai demonstrar? Él lo demuestra por medio Ele igreja demonstra por meio da sua igreja Demonstra noiva. teu poder. Demonstra Sacude teu este poder. mundo e Chacoalha deixa-lo esse mundo confusão. e o deixa em confusão, confundido. llena mi alma con tu Espíritu Santo. Encha Cantemos minha este canto. alma com teu Espírito Santo. Vamos cantar esse cântico. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi reclamador, lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión. Oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí. Ahora miren, llegó un momento en donde Agora veja, el chega um momento pueblo tuvo un contacto con el líder que allá o en povo medio del pueblo hebreo. teve um el cual era contato com o Pedro. líder lá no meio do povo hebreu, o qual era Pedro. Y había que pasar por allí. E tinha que passar por ali. Ahora, habían algunos que no estaban listos. Agora, tinha alguns que não estavam Pensavam que preparados. eso era algo
pensavam que aquilo era algo normal. Conocemos. Ah, Pedro, já conhecemos a ele. Él es mi pana. Ele é meu parceiro. Ahora vean lo que pasó allí con Ananías. Agora veja o que aconteceu ali com Ananias e depois com Safira. ¿Está usted preparado para entrar a la presencia de Dios Você está preparado para entrar à presença de Deus y recibir bendiciones? e receber Porque eso es lo que bênçãos? deseamos, Porque isso é o que desejamos. recibir bendiciones. Receber bênçãos. Ahora, miren el libro de citas en la página. Agora vejam no livro de Citas, na página 55. Él dice, tal y como su fe sea soltada, Ele disse da forma que a sua esa es fé la cantidad de for poder que liberada, ustedes pueden tener. essa é a quantidade de poder que Porque você ustedes poderá moran ter. poder para hacer cielos y tierra. Porque em você mora o poder para criar céus e terra. Y ustedes son hijos Deus mora em hijas de você, em vocês, e vocês são filhos e filhas de Deus. Digo una estrella de David a la izquierda. Do lado Amén. esquerdo Ahí desenha uma están estrela ustedes. de Davi. Amém. Pero Ali es estão su vocês. fe. Mas é a sua Jesús fé. dijo, conforme a tu fe, así se ha hecho. Jesus disse, conforme a tua fé, assim seja feito. Todas las cosas son posibles. Se você puderes crer, todas as coisas são Nosotros necesitamos possíveis. hoy día no es orar más Hoje em por dia, o poder, que por más necessitamos poder. não é orar por mais poder. Ustedes tienen bastante poder para hacer Vocês têm bastante una poder tierra nueva. para criar uma terra nova. Ustedes necesitan O que vocês es fe para necessitam usar esse poder. é fé Ou para seja, usar uma esse tierra poder. nueva, um corpo Ou nuevo, seja, uma terra nova, um corpo eterno e novo, glorificado. eterno e Lo glorificado. que ustedes necesitan es controlar esas vidas y O vivir que una vocês vida tan necessitam é piadosas controlar essas vidas e viver uma vida tão quando piedosa ustedes le pidan a Dios que quando vocês pedirem a Deus qualquer coisa, ustedes saben, vocês sabem, nosotros tenemos confianza en que Dios nós hará eso. confiamos que Deus fará isso. Y él escribe E ele revelación, escreveu revelação. fe para usar el poder. Fé Y esa para es la usar revelación o que poder. nos está E dando. essa é a Él nos está revelação dando. que Ele está nos dando. Es esa revelación, es Essa revelação, para é usar essa esse fé poder. para usar esse Y miren, poder. él allí nos escribe E vejam ali, ele nos escreveu em um lugar aqui, la cantidad de poder a quantidade de poder depende de la cantidad de fe que usted tenga. depende da quantidade de fé que você tenha. La cantidad de poder depende de la cantidad de fe que usted tenga. A quantidade de poder depende da quantidade de fé que você tenha. Agora vejam na mensagem de Deus desta era perversa, na página 18, ele disse assim: oh, se você pudesse crer no que Deus tem dado, mas se você não está sentado ali, você não tem. E se você está sentado ali e não crê, e tem medo de se mover, você nunca o usará. Mas se você estiver sentado ali, você o usará, porque você está ordenado para fazer o que faz. Ali ele escreveu, usar o poder. Agora vejam aqui também, na página 105 do livro de Citas. Agora tudo vai se movendo, vejam, aqui na página 905 e parágrafo 906. Ele disse, eu rogo que tu salvarás a cada um, Senhor. Pode vir adiante um avivamento dos justos e um grande poder venha entre a igreja um pouco antes de que se vá. Não é difícil orar por eles, porque tu prometeste. Senhor, estamos orando pela terceira etapa, que nós sabemos que fará grandes coisas por nós em nosso meio. Aí escreveu terceira etapa. E em cima escreveu, grande poder virá sobre a igreja. É uma promessa. Agora, isso seria realizado, diz, na terceira etapa. E estamos na terceira etapa. Portanto, esse poder é hoje. E dizemos, Senhor, derrama seu poder sem limitações no meio do povo. Que nada estorve. Não somente essa igreja aqui local, mas em todo lugar que estiver conectados com a terceira etapa, com Caiê e Porto Rico, com a grande carpa catedral. Derrama teu poder, Senhor, em sua igreja sem limitações.
Tira toda coisa que estorve sua bênção ser derramada sem limitações, e que esse poder divino esteja em sua igreja como tu prometeste. E por que eu falo? Porque toda palavra e toda promessa que foi dada, ao ser falada, Deus tem que honrar essa palavra, sendo falada. E quando é falado no tempo correspondente, e tem um povo, uma terra fértil que a recebe, isso não falha. Isso será assim, diz o Senhor. Encha minha alma com o teu Espírito Santo, Senhor. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Mi reclamador, lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión, oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Amén. Aumentame la fe, Señor. Amém. Aumenta-me a fé, Senhor, para que o teu poder se manifeste sem limitações em mim. El poder de transformación. O poder de transformação. ¿Sabe usted que usted está recibiendo hoy en este tiempo final? Você sabe que você nesse tempo final está recebendo o poder de transformação? En el cual esa palabra, ese poder está en usted. E que essa palavra, esse poder está em você? Alrededor de esa palabra E que ao redor dessa palavra se creará ese nuevo cuerpo eterno y glorificado. será criado esse novo corpo eterno e glorificado. Usted tiene el poder creativo Você tem o poder criador de crear, para de criar, transformar. poder para criar, para de transformar, deformar. não de Por lo tanto, deformar. día a día siga Portanto, viviendo. dia a dia, continue vivendo. Y cada momento que usted
hable, E cada actúe y momento haga, que você fala, sea siempre atua e el faça, poder transformador en sempre usted. seja o poder transformador em Nunca você. hable palabras para deformar. Nunca fale palavras para Hable palabras deformar. para transformar. Fala a palavra para transformar. Dios bendiga a la iglesia novia Que Deus abençoe a Com igreja el poder noiva de lo alto. com o poder do alto, con el poder del Altísimo. com o poder do Él ha Altíssimo. descendido en este tiempo Nesse para dejar tempo el ele poder desceu en su para iglesia, deixar o poder em sua igreja, en toda su plenitud, em toda a sua sin plenitude, limitaciones. sem limitações. El poder O de poder transformación. de transformação. Demos así con nosotros Vamos deixar assim conosco a nuestro preciado hermano y amigo, ao nosso precioso irmão e amigo, el doctor o doutor William Soto William Santiago. Soto Santiago.